Agora, a sucessão municipal. Lua de fel. A cada dia aumenta mais a guerra das palavras no segundo turno. Nesta segunda-feira, a candidata do PT, Luísa Erundina, disse que o prefeito Paulo Maluf não gosta de negro nem nordestino e completou: Pita tem a pele negra, mas internamente a cabeça e o comportamento de branco safado. Segundo ela, o candidato do PPB não tem compromisso com os negros. A frase de Erundina foi gravada e apresentada no horário eleitoral do PPB, mas ela garante: tem jornalistas que costumam deturpar minhas declarações. Eu não falei isso, falei que ele não assume a negritude. No contra-ataque, Maluf diz que não responde a baixarias e afirmou: só posso atribuir a instabilidade emocional aos baixos níveis das pesquisas. Níveis, aliás, que pelo Ibope mostram Pita com queda de 4 pontos e 54% das intenções de voto e Erundina com mais 3 pontos e 30% das intenções. Eu tenho tanta participação sobre essa questão. Uma coisa é certa, essa afirmação de Erundina no comício na Zona Sul de São Paulo, e que depois foi usada pelo PPB no horário eleitoral, tanto em rádio como na televisão, está repercutindo. Algumas das participações, antes de nós começarmos o debate, Juraci Fatioli diz que Erundina exagerou, que ela não tem educação, que deu até vergonha. Antônia Rocha, de Itaquera Costureira, diz que Erundina não falou mentira, que ela nunca viu o Pita em movimentos negros e o Maluf sempre reprimiu os movimentos. O Sérgio Fernandes da Pompeia diz que Pita, como um discípulo fiel e tirado do bolso do colete do Maluf, cabe a ele muito bem as declarações de Erundina, que o aluno segue o mestre. João da Silva, do Grajaú, diz que Erundina está cheia de razão, porque quem conhece a trajetória do Maluf da época da ditadura sabe que é isso mesmo que ela falou, e o Pita que se cuide. Já o João Carlos Gamboa, de Campo Limpo, representante comercial, pede que alguém do PT explicasse as declarações de Erundina, porque para ele nem claro ficou. Bom, eu não tenho hoje aqui uma pessoa do partido, um militante do PT. Entretanto, Vicentinho, eu sei que você apoia a candidatura Luísa Erundina. E sou filiado e é filiado ao PT. Então, eu gostaria que você comentasse as declarações dela e essa repercussão toda. Bom, primeiro, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, estou aqui como presidente da CUT e gostaria muito de, pelo menos neste momento eleitoral, ser um morador de São Paulo só para votar na companheira Luísa Erundina. Sou morador de São Bernardo com muito orgulho e depois voltaria para lá, tá certo? Acho que, de fato, sem medir aí o calor, porque no discurso depende de como você fala, o que eu posso declarar é que eu também sou participante do movimento negro no nosso país. Eu sou presidente, inclusive, do Instituto Interamericano pela Igualdade Racial no Mundo do Trabalho. Esse instituto foi fundado um dia desse, vai ser legalizado recentemente. Quero dizer que nessas movimentações, nos últimos 10, 15 anos, sinceramente, o Pita nunca tem participado. Ele nunca participou, a Erundina ao contrário. A marcha que a gente fez a pé de São Paulo para Aparecida, ela participou. Ela é uma pessoa muito comprometida contra qualquer tipo de discriminação. E por essa razão, sob esse aspecto, o Pita realmente não demonstrou, pode ser que de agora para frente demonstre, mas nunca ele esteve comprometido com nenhuma causa organizada do movimento negro no nosso país. Isso é uma verdade, ele não pode sequer discordar, já ouvi ele falando, nunca colocou essa questão. Agora, com referência ao calor da fala da companheira Erundina, ela deve estar muito indignada, porque também a pressão é muito grande, já tem denúncias de que eles têm grupos que não são oficiais, mas que chegam onde estão os negros e falam: olha, não vai votar naquela branca, vote no negro, você que é negro. Então, é aquelas campanhas que a gente, talvez diante dessa reação, ela tenha dito isso, e a gente sabe muito bem como é que é o coração da Luísa Erundina, uma mulher de fibra, e, portanto, tem esse lado aí que tem que ser avaliado. Muito bem. Gaudêncio Torquato, como é que você avalia? Erundina falou no calor da emoção, falou com o coração, como fala o Vicentinho. E ela está dizendo aqui, inclusive, que não foi bem assim, né? Não, Maria Lídia, na minha visão... é um fato político, assim, que ela falou tudo isso exatamente para criar o fato político e dinamizar aí, chamar a atenção para a campanha. A minha leitura, eu vou fazer uma rápida análise aqui do ponto de vista de marketing político. A campanha começou fria, entrou num clima mais ou menos morno e a campanha começa a esquentar. Para Erundina, evidentemente, interessa esquentar a campanha na medida em que ela está numa posição inferior. Há 3 temas que são muito perigosos numa campanha eleitoral. Primeiro é exatamente esse,
raça e cor. Segundo, é religião. Terceiro, é futebol. Eu não colocaria nenhum desses 3 temas numa campanha. Porque, a partir deste momento, cria-se uma divisão, né? De um lado, um bloco favorável a uma determinada temática e outro lado em oposição. De forma que, quando a Erundina colocou, na minha visão, esta questão da cor, e esta questão foi antecipada pela escolha de uma âncora, né, uma moça muito simpática, até muito bonita, essa moça que está fazendo o programa da Erundina, na minha visão, houve o primeiro sinal de que esta temática iria ser aflorada. Muito bem. Agora... Mas aí foi inteligente, né, Galdêncio? Foi muito inteligente. Essa jogada de escolher essa moça, essa negra, para apresentar, foi uma jogada muito inteligente do ponto de vista de marketing. Porque o discurso era, olha, eu sou branco, mas tenho alma preta. E você, negra, e o Pita é um negro de alma branca. Esse contraste... Confusão infernal, isso volta para a colônia. Mas esse discurso... Mas foi o que se quis colocar. Foi o que se quis colocar. Sei, eu estou fazendo. Agora, na minha visão, isto é muito perigoso. E a partir do momento que você usa uma terminologia do safado, eu acho que a Erundina vinha bem até o momento em que usou o safado. Porque entra aí no baixo calão, essa coisa começa a entrar no baixo nível, e a população, as pesquisas mostram, o eleitor não gosta de baixaria. Não gosta de baixaria. É uma linguagem mais elevada. Me permita, Claudio Lemos, só acrescentar uma coisa. Na nossa luta contra a discriminação racial, não caberia jamais esses termos aí, preto de alma branca, porque aí mostra outro preconceito. Coisa horrível. Na nossa luta, é importante você combater a discriminação para que nós, negros e brancos, estejamos juntos pela vida, pelo emprego, pelo salário, pela a igualdade de oportunidades. Isso aqui é uma coisa importante. Pela vida em comunidade. E, de qualquer maneira, e nesse aspecto, a Luísa Erundina está completamente integrada a esta luta. Não podemos desconhecer isso. Mas pisou na bola. Um momentinho. Sobre o aspecto de ter chamado o branco safado, ainda bem que falou branco safado, porque podia ter sido branco, era pior, não era? Mas o branco safado é porque tem um safado. Tem ressalva. Tem o branco safado e tem o negro safado. Tá certo? Ainda bem que ele se referiu, ela se referiu ao safado. Quis fazer a contraste do branco que é honesto e o branco que é safado. E tem negro safado. Mas, Ana, eu queria fazer um registro. Eu apenas dizer o seguinte, considerando que o que ela diz, eu confio muito na Erundina, eu prefiro neste caso, ao invés de me basear nos jornais, já que ela tem uma versão dizendo que ela não falou assim, conversar com ela Não, aí diretamente. tem outra coisa, Vicentinho. Opa, foi toda reproduzida a fala dela, porque houve uma gravação, isso foi em comício. E é claro, dentro de um contexto. Então, ela falou. Agora, o que ela está querendo é sobre a interpretação, eu acho, do que ela falou. O pormenor, só que eu queria fazer um registro. Ela pisou na bola. Por Pisou quê, na Lemo? bola. Você disse isso. Porque ela foi tocar num ponto, como já colocou o Galdêncio, que é, inclusive, colocado a nível constitucional. Nesse país não há e não deve haver preconceito racial. Isso é óbvio, não precisa nem se dizer. Né? Pode haver. Ela mostrou que, subjetivamente, ela tem. Isso foi doloroso para ela, que é uma mulher de luta. Dela, uma mulher mas eu ia colocar um outro... discriminada. Não é verdade. Que discriminada? Já foi prefeita de São Paulo. Deixa disso. Discriminada fui eu que não fui eleito. Aí sim. Sou paulistano. Que é bobagem. Não, você não foi discriminada. Isso é você não foi capaz de ganhar. Isso foi bobagem. Isso é bobagem. Ela não é discriminada nada. Agora, uma coisa muito interessante. Aqui em Guarulhos houve um caso muito igual, em que o candidato Tomeu agrediu os sacerdotes da Igreja Católica. Todas as religiões cristãs se uniram e mostraram que isso era uma agressão e um preconceito. Ele está sendo extremamente derrotado nas pesquisas. Precisa se tomar muito cuidado, como já colocou o Galdêncio, religião e etnia, porque isso é fundamental para que se viva numa comunidade com tolerância, com respeito mútuo. A Erundina pisou na bola, sim. Eu fico triste, porque a última pessoa que pudesse fazer isso era ela. Infelizmente fez. Campanha é complicada. Agora, Lembo, eu acredito também que, nesse caso, a Erundina buscou criar um fato. Não creio. Não, e gerar uma discussão, porque, rigorosamente, se a coisa continuasse nessa água com açúcar, o Pita já estaria eleito. Eu acho que a hora que ela coloca essa questão, ela leva para um debate, nós não estamos discutindo essa questão hoje aqui no Gazeta Meio possível, e, possível. Claro que mas, olha, levando essa discussão ao redor de Erundina. É de uma genialidade maquiavélica que eu não creio. Eu acho que foi um equívoco. Eu acho que tudo bem, a gente pode até admitir que uma frase como essa, ela é muito dura, ela é muito pesada. Mas quando se conhece as pessoas, qualquer um de nós podemos, de vez em quando,
de acordo com a dor que você sente, de declarar alguma coisa nesse sentido. Eu já falei isso algumas vezes. Então é preciso, portanto, levar também isso em consideração. Eu quero manifestar o meu mais profundo respeito a Luísa Erundina, porque eu acho que essa mulher é uma guerreira vitoriosa, inclusive. Eu tenho aqui Agora, você a aproveita... informação, desculpa, Gaudencio Torquato, só para completar a informação que a nossa produção manda. Hoje de manhã, a produção conversou com um dos coordenadores da campanha de Luísa Erundina, o deputado Pedro Dalari, deputado estadual. E ele afirmou que a frase da candidata foi tirada de um contexto. Ficou parecendo uma crítica gratuita à pessoa de Celso Pitta. E não é isso, não. Era uma crítica política ao candidato Celso Pitta. De acordo com Pedro Dalari, o que Erundina quis dizer foi que Pitta não tem passado de engajamento na luta dos negros. E outra forma então, de dizer. ele coloca... Maria Lídia, só para complementar, o uso também, veja bem, o uso, do ponto de vista de marketing, o uso também dessa falha, né, de Erundina ao colocar o tipo safado, o uso dessa falha também... Se é que foi falha, porque para muito telespectador... Também pode ser uma maldade. Dessa alta tensão. A exploração disso aí também pode também ser um aspecto muito negativo. Precisa também olhar o outro lado. Para o Pitta. Se também explorar demais isso, significa que ele está usando de uma certa fragilidade, de um candidato num momento de tensão, e se ele explorar muito isso, pode ser também muito ruim para ele, porque estão aproveitando de uma fragilidade num certo momento. Quer dizer, é preciso analisar a coisa do outro lado também. Você não pode também usar um determinado momento tenso de uma pessoa para poder tirar proveito em cima disso. Então é perigoso. Agora, que Maluf e Pitta nunca tiveram compromisso com essas causas, vamos ser sinceros, nunca tiveram. O Luiz Antônio de Toledo das Perdizes é engenheiro químico. Ele exatamente pede aqui à bancada, ao Vicentinho, e isso está acontecendo, que se comente a declaração de Erundina, que ele entende ser uma declaração racista. O vovô Amaral, da Vila Matilde, radialista, afirma o seguinte: tem sim que ter movimentos de brancos e negros e não ações separadas, isso é racismo. Rui Molina, do Butantan Engenheiros, diz que a imagem que o Pitta passa é a do negro que renega a raça, haja vista que ele come na mão do Maluf. Devia estar com Erundina, que luta pelos negros. Dalvina Francisco de Santana afirma: se o Pitta é carioca, por que é que ele não faz política no Rio? É interessante observar isso, Gaudencio Torquato. Eu tenho outras participações em que as pessoas falam: Ana Maria Buarque, da Bela Vista, por que é que a Erundina, que é tão capaz, não vai governar lá na Paraíba? Quer dizer, parecida com essa que acha que o Pitta tinha que governar no Rio. É muito difícil. Outra aqui que aparece também, Esther de Almeida, de São Caetano, diretora empresarial. O Pitta tem educação, a Erundina não. Ela deveria governar uma cidade do Nordeste e não São Paulo. O que é que esse tipo de reflexão passa? Olha, esse tipo de questão coloca um pensamento que ainda existe no Brasil, que é o pensamento conservador, é o tradicionalismo regional. Na verdade, existe um conservantismo regional muito forte, não é? Tão forte que, por exemplo, os gaúchos querem transformar o Rio Grande do Sul num país separado. Não é verdade. É um gaúcho branco. Mas existe, não é um gaúcho, existem alguns gaúchos. Eu adjetivei, hein? Espera bem, vamos partir de uma constatação. O nosso presidente da República, Fernando Henrique, não é paulista, ele é carioca. Né? Vamos partir daí. Gente, nós estamos num país, nós somos um país continental. São Paulo não tem esses problemas. É preciso que se coloque a questão da competência, da qualificação, da experiência em primeiro lugar. Né? Se fosse assim, nós teríamos que exportar, né? Jogar novamente para o Nordeste do Nordestino, teríamos que puxar os paulistas que estão em outras regiões para São Paulo. Isso assim não se faz um país. Né? Um país uma nação, é a irmandade das raças, das etnias, das culturas regionais, é a integração dos espíritos. Mas olha, o professor Caio Tal, da Vila Formosa, não pensa assim. Ele acha, primeiro, que a Erundina não pode julgar o Pitta por ele participar ou não de movimentos. E ela tem que voltar para Paraíba. É professor. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Em recente viagem, a convite dos trabalhadores da Alemanha, eu estive no congresso na Alemanha. E me encontrei lá com um trabalhador brasileiro, um cidadão brasileiro, paulista, mas tão paulista que nem conhecia outros estados. Ele saiu daqui direto para a Alemanha. Ele falou: Vicentinho, agora eu que aprendi desde pequeno a imaginar que os outros são piores do que eu, aqui foi que eu percebi que nós temos que ser todos iguais. Ele estava completamente discriminado, ele era engenheiro, estava trabalhando de cozinheiro.
É preciso tomar cuidado com essa história, porque, Isso é uma afinal de contas, o estupidez. nosso país é um Brasil de todos e São Paulo é um Brasil de todo mundo. Imagine se não fossem os nordestinos, ou mineiros, ou paranaenses que viessem para cá, Ou os se o Estado não teria italianinhos. crescido. Italianos. Os italianos, Ou dá uma chancezinha para os isso. negros escravos do Dá. nosso país, quer dizer, para produzir riqueza, verdade. né? Então é preciso tomar muito cuidado, que a gente seja Mineiro. solidário. Mineiro também, Falei viu, do mineiro Maria agora. Lídia? Ele falou em Ele mineiro. falou. Nós sejamos solidários, Ele é porque o Brasil é preconceituoso. assim, é importante para todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas outra coisa, eu como nordestino, e tenho orgulho de ser nordestino, mas também tenho orgulho de morar na cidade de São Paulo potiguar. e de ser brasileiro, potiguar. Quando eu saí de lá, como os outros, ninguém saiu por prazer. Saiu porque estava com necessidade, queria trabalhar, produzir riqueza, porque ninguém ia com o seu torrão. Se as oportunidades que dessem para São Paulo dessem para o Nordeste, como eu defendo que haja É que no Nordeste... descentralização da indústria... Espera um pouquinho, Vicentinho. Ah. Nordeste tem oligarquias. Oligarquias muito complexas, muito difíceis, que talvez Mudando, agora... lembra? Tá Aqui mudando também muito, tem, lembra? aqui também Aqui tem os menor, poderosos. muito menor. Muito Lembra, está bem. mudando muito. Aqui Duas tem- capitais do Nordeste, só para dar um parênteses, Maceió e Natal, duas candidatas do PSB e do PT. Está O que é mudando muito. ótimo, é o que eu No estou dizendo, coração está do mudando torcedor agora. nordestino. As Apenas para oligarquias não concluir, olha, é permitiam preciso antes. entender o seguinte, nós somos iguais, precisamos ter as mesmas oportunidades. Claro. E olha, eu quero chamar a atenção. No momento de crise, em geral, a gente sempre procura, a partir da nossa casa, quando tem uma crise, fala que é culpa do irmão. Quebra um copo, é culpa do amigo. Acontece uma crise, a culpa é do outro. Todos nós temos responsabilidades. O Jorge Salles Viana, da Saúde, é professor. Ele cumprimenta Cláudio Lembo e diz: já imaginaram uma cidade com 14 milhões de habitantes ser governada por uma mulher sem controle emocional e neurótica? A Alda Merege, da Vila Olímpia, diz que a Erundina não fez nada em 4 anos e ela devia ter vergonha de aparecer em público. E a Alda diz mais: viva o Maluf, viva o Pita. A Maria Aparecida Pereira, de Santo Amaro, desempregada, comenta que Erundina não está desesperada, não, e ela não é racista. A reflexão que ela fez sobre o Pita, segundo a Maria Aparecida Pereira, deve ter coerência. Ela diz o seguinte: se a Erundina fosse racista, certamente o PT não teria tantos negros como tem. O Luiz Gonzaga de Pina, do Ipiranga, diz que Erundina foi mal educada e que o Pita devia dar resposta à altura. Ana Maria Marques, da Chácara Santo Antônio, dá maior força aqui para o Gazeta Meio-Dia. E ela diz que a Erundina quis dizer que o Pita pensa com a cabeça do Maluf. Gostaria que o Pita falasse como Pita e não como Maluf. O Jorge Massad cumprimenta o Gazeta Meio-Dia pela presença dignificante do Gaudêncio Torquato e do Cláudio Lembo. Então está Isso feito mesmo, aí nós o estamos de registro. O Lembo ficou muito feliz. A Regina Pereira comenta: é justo nossos políticos aumentarem ainda mais, usando baixaria, palavras como branco safado e, ao mesmo tempo, roubando a interpretação de um ator? Eu não entendi. E ela diz sim para Luiz Erundina. O Nelson Breanza fala: a frase de Erundina, apesar de reprovável, foi proferida no calor de um comício político e essa frase é café pequeno se comparadas às seguintes: estupra, mas não mata. Outra frase: não é que as professoras não ganhem bem, o que elas são é mal casadas. Frases essas proferidas por Maluf em momentos de total lucidez. Ele não se diz desesperado nessa hora. E o Joel Campos, do Tatuapé, comenta: é lamentável que a Erundina tenha descido tão baixo. Eu viro a página. Veja a seguir: uma manobra para apressar a análise da emenda da reeleição provoca tumulto na Câmara. Um instante só.